Eventos Sinais, capítulo 7. Vida campestre. O ideal divino. Embora tudo que Deus criou fosse perfeito e belo, e nada parecesse estar faltando sobre a terra que Deus criara, para tornar Adão e Eva felizes, Ele manifestou-lhes o seu grande amor plantando um jardim especialmente para eles. Uma parte de seu tempo devia ser passada na ditosa ocupação de cultivar o jardim, e outra parte em receber as visitas de anjos, ouvindo suas instruções e em ditosa meditação. Seu trabalho não era cansativo, mas agradável e revigorante. Esse belo jardim devia ser o seu lar, sua residência especial. Quais foram as condições escolhidas pelo Pai Infinito para seu filho? Uma habitação isolada nas colinas da Galiléia, um lar mantido pelo trabalho honesto e respeitável, vida de simplicidade, luta diária com as dificuldades e provações, abnegação, economia e serviço paciente, feito com contentamento, a hora de estudo junto da mãe, com o rolo aberto das Escrituras, a serenidade da alvorada ou do crepúsculo no verdor do vale, o sagrado ministério da natureza, o estudo da criação e da providência, a comunhão da alma com Deus. Tais foram as condições e oportunidades dos primeiros anos de vida de Jesus. Longe das cidades. Saí das cidades o mais depressa possível e comprai um pequeno trato de terra, onde possais ter um jardim em que vossos filhos possam ver as flores crescerem e delas aprenderem lições de simplicidade e pureza. Para fora das cidades é minha mensagem neste tempo. Estais certo de que o apelo é para que o nosso povo fixe residência a quilômetros de distância das grandes cidades. Uma olhadela a São Francisco, de modo como é hoje, falaria a vossa inteligência, mostrando-vos a necessidade de sair das cidades. O Senhor recomenda que seu povo fixe residência longe das cidades, pois a hora em que não cuidais, fogo e enxofre cairão do céu sobre essas cidades. A sua punição será proporcional a seus pecados. Quando é destruída uma cidade, nosso povo não deve considerar esta questão como algo sem importância e pensar que, se surgir uma ocasião favorável, poderão construir casas para si nessa mesma cidade destruída. Que todos os que desejam compreender o significado destas coisas leiam o capítulo 11 do Apocalipse. Lede cada um dos versos e aprendei o que ainda está para ocorrer nas cidades. Lede também as cenas descritas no capítulo 18 do mesmo livro. Pais e mães que possuem um pedaço de terra e um lar confortável são reis e rainhas. As cidades devem ser trabalhadas de postos avançados. Como guardadores dos mandamentos de Deus, temos que deixar as cidades. Como fez Enoque, devemos trabalhar nas cidades, mas não morar nelas. Deve-se fazer o trabalho nas cidades, partindo dos postos avançados. Disse o mensageiro de Deus: não serão advertidas as cidades? Não por o povo de Deus nelas morar, mas por visitá-las, para adverti-las do que está para sobrevir à terra. Durante anos me foi ministrada a revelação especial acerca do nosso dever de não centralizar a nossa obra nas cidades. O bulício e confusão que enchem essas cidades, as condições que nelas criam as uniões trabalhistas e as greves, tornar-se-ão grande desvantagem para a nossa obra. Quando a iniquidade predomina numa nação, sempre deve ser ouvida uma voz de advertência e orientação, como a voz de Ló se fez ouvir em Sodoma. Contudo, Ló poderia ter preservado de muitos males a família, se não houvesse estabelecido o seu lar naquela pecaminosa e contaminada cidade. Tudo quanto Ló e a família fizeram em Sodoma poderia ter sido feito por eles, mesmo se tivessem residido num lugar a certa distância da cidade. Por enquanto, alguns serão obrigados a trabalhar em Chicago. Estes, porém, devem estar preparando centros de trabalho em distritos rurais, de onde parta o trabalho para a cidade. O Senhor quer que seu povo olhe ao redor de si e adquiram lugares humildes, não dispendiosos, como centros para seu trabalho. E de tempos a tempos, lugares maiores lhes hão de vir a atenção, os quais poderão adquirir por preços surpreendentemente baixos. Ricas bênçãos no ambiente natural. Outra vez dizemos: saí das cidades.
Não considereis uma grande privação terdes de ir para as colinas e montanhas, mas buscai esse retiro, onde podereis estar sozinhos com Deus, para aprender sua vontade e seu caminho. Insto com nosso povo para tornar o trabalho de sua vida procurar a espiritualidade. Cristo está à porta. Por esse motivo é que digo ao nosso povo: não considereis uma privação serdes convidados a abandonar as cidades e mudar-vos para zonas rurais. Aí, ricas bênçãos aguardam aos que delas se quiserem apoderar. Contemplando as cenas da natureza, as obras do Criador, estudando as obras das mãos de Deus, imperceptivelmente sereis transformados à mesma imagem. O desenvolvimento do caráter é mais fácil no campo. Pais com a família afluem à cidade porque, na sua fantasia, pensam ser mais fácil ganhar o pão ali do que no campo. Os filhos, não tendo nada que fazer quando não estão na escola, obtêm educação da rua. Das más associações, contraem hábitos de vício e dissipação. Enviai os filhos para escolas situadas na cidade, onde todo aspecto de tentação está à espera para atraí-los e desmoralizá-los. E a tarefa de edificar o caráter será 10 vezes mais árdua para os pais e os filhos. As cidades estão cheias de tentação. Devemos planejar nosso trabalho de tal maneira que conservemos nossos jovens o mais longe possível dessa contaminação. Este é o tempo para que nosso povo leve suas famílias das cidades para localidades mais retiradas. Do contrário, muitos dos jovens e também muitos dos mais avançados em anos serão enlaçados e capturados pelo inimigo. Não há uma família em 100 que se tenha beneficiado física, mental ou espiritualmente por residir na cidade. Fé, amor, esperança, felicidade podem ser muito melhor alcançados em lugares afastados, onde haja campos, montes e árvores. Tirai vossos filhos do cenário e sons da cidade, para longe do ruído e estrépito de bondes e carroças, e terão a mente mais sadia. Será mais fácil levar-lhes ao coração a verdade da palavra de Deus. Melhor saúde física no ambiente rural. Não é a vontade de Deus que seu povo fixe residência nas cidades, onde há constante agitação e confusão. Deveriam poupar a seus filhos tal coisa, pois todo o organismo é prejudicado pela correria, precipitação e barulho. Para muitos dos que residem nas cidades, sem ter um cantinho de relva verde em que pisar, que olham ano após ano para os pátios imundos, becos estreitos, paredes e pavimentos de tijolo e céus nublados de poeira e fumaça, pudessem eles ser levados a algum distrito agrícola, circundados de verdes campinas, matas, colinas e riachos, os límpidos céus e o ar fresco e puro dos campos, isto lhes pareceria quase um paraíso. O ambiente material das cidades constitui muitas vezes um perigo para a saúde. O estar constantemente sujeito ao contato com doenças, o predomínio de ar poluído, água e alimento impuros, as habitações apinhadas, obscuras, insalubres, são alguns dos males a enfrentar. Não era desígnio de Deus que o povo se aglomerasse nas cidades, se apinhasse em cortiços. Cultivai vosso próprio mantimento. O Senhor deseja que seu povo se mude para o campo, onde se poderá estabelecer na terra, cultivar suas próprias frutas e verduras, e onde os filhos poderão estar em contato direto com as obras de Deus na natureza. Minha mensagem é: tirai vossas famílias das cidades. Repetidas vezes tem o Senhor dado instruções de que nosso povo deve tirar suas famílias das cidades para o campo, onde poderão cultivar seu próprio mantimento, pois no futuro o problema de comprar e vender será bem sério. Devemos começar agora a atender às instruções que a miúde nos têm sido dadas. Saí das cidades para as zonas rurais, onde as casas não são aglomeradas e onde estareis livres da interferência dos inimigos. Localizar as instituições justamente fora das grandes cidades. Que homens de são discernimento sejam indicados, não para tornarem públicas suas intenções, mas para procurarem tais propriedades nos distritos rurais,
com fácil acesso às cidades, próprios para pequenas escolas de preparo para obreiros, e onde haja também facilidade de prover meios de tratamento para as doentes e cansadas almas que não conhecem a verdade. Procurai estes lugares justamente fora das grandes cidades, onde bons edifícios podem ser obtidos, seja como doação dos proprietários ou comprados por preço razoável, mediante donativos de nosso povo. Não construais edifícios em cidades barulhentas. Korabong, Nova Gales do Sul. Onde deve localizar-se a nossa escola bíblica australiana? Se as escolas fossem estabelecidas nas cidades ou a poucos quilômetros dela, seria muito difícil neutralizar a influência da educação anterior recebida pelos alunos no tocante a esses feriados e as práticas relacionadas com eles, tais como as corridas de cavalos, as apostas e o oferecimento de prêmios. Verificaremos ser necessário estabelecer nossas escolas fora e distante das cidades, mas não tão longe que não possam estar em contato com elas, para lhes fazer bem e permitir que a luz resplandeça em meio das trevas morais. Tudo no tocante a este lugar me impressionou favoravelmente, a não ser o fato de que estávamos longe das grandes e movimentadas vias de comunicação e, portanto, não teríamos a oportunidade de deixar brilhar nossa luz em meio às trevas morais que cobrem nossas grandes cidades como uma mortalha. Esta parece ser a única objeção que se me apresenta à mente. Mesmo assim, não seria aconselhável estabelecer nossa escola em uma de nossas grandes cidades. Mais do que nunca, estou convencida de que este é o local certo para a escola. Huntsville, Alabama. Os que têm a seu cargo o trabalho das escolas em Graceville e Huntsville deviam ver o que pode ser feito por estas instituições para estabelecer tais indústrias, de modo que nosso povo, desejoso de abandonar as cidades, possam obter casas modestas sem grande dispêndio de recursos e também encontrar emprego. Estava nos planos de Deus que fosse adquirida a fazenda do colégio de Huntsville. Ela está numa boa localidade. Perto dela há grandes viveiros em que alguns dos estudantes têm trabalhado durante o verão a fim de ganhar o dinheiro para pagar suas despesas no colégio de Huntsville. A fazenda do colégio de Huntsville é um lugar muito bonito e com seus mais de 300 acres de terreno deve realizar muita coisa no âmbito do preparo industrial e da produção de colheitas. Recentemente me foi perguntado: não seria bom vender o terreno em Huntsville e comprar uma propriedade menor? Recebi a informação de que essa fazenda não deve ser vendida e de que o local possui muitas vantagens para o desenvolvimento de um colégio misto. Berrien Springs, Michigan. Ouvi dizer que há intenção de localizar o colégio em Berrien Springs, no sudeste de Michigan. Estou muito contente com a descrição deste lugar. Em tal lugar como Berrien Springs, o colégio poderá tornar-se uma lição prática e espero que ninguém se interponha para impedir que essa obra seja levada avante. A boa mão do Senhor tem estado com o nosso povo na escolha de um lugar para o colégio. Este local corresponde às representações que me foram feitas a respeito de onde o colégio deveria localizar-se. Ele está longe das cidades e há terras em abundâncias para fins agrícolas e espaço para que as casas não precisem ser construídas perto uma da outra. O terreno é mais que suficiente para que os estudantes sejam instruídos no cultivo do solo. Ao mudar o colégio de Battle Creek e estabelecê-lo em Berrien Springs, os irmãos Magan e Shirtland agiram em harmonia com a luz dada por Deus. Eles têm trabalhado com afinco sobre grandes dificuldades. Deus tem estado com eles. Ele tem aprovado seus esforços. Stoneham, Massachusetts. O Senhor, em sua providência, abriu caminho para os seus obreiros dar um passo à frente na Nova Inglaterra, um campo em que deve ser realizada uma obra muito especial. Os irmãos conseguiram fazer com que o sanatório fosse transferido de South Lancaster para Melrose, um lugar mais perto de Boston, mas suficientemente afastado desta movimentada cidade
para que os pacientes possam ter as condições mais favoráveis ao restabelecimento da saúde. A transferência do sanatório da Nova Inglaterra para um lugar tão próximo à cidade de Boston está na providência de Deus. Quando o Senhor se dispõe a preparar o caminho diante de nós, que ninguém recue, pondo em dúvida a sensatez de prosseguir ou recusando dar encorajamento e ajuda. A mudança do sanatório da Nova Inglaterra, de Lancaster do Sul para Melrose, foi-me apresentado como sendo dirigida pelo Senhor. Takoma Park, Washington. O local que foi conseguido para nosso colégio e sanatório é tudo que se podia desejar. O terreno se assemelha às representações que me foram mostradas pelo Senhor. Ele se ajusta muito bem ao desígnio para o qual deve ser usado. Contém amplo espaço para um colégio e um sanatório, sem aglomerar estas instituições. A atmosfera é pura e a água também. Um belo regato atravessa o nosso terreno de norte a sul. Esse regato é um tesouro mais valioso do que ouro e prata. Os locais para as construções ficam sobre belas elevações, com excelente escoamento. Um dia fizemos uma longa excursão por diversas partes de Takoma Park. Grande parte do município é uma floresta natural. As casas não são pequenas e aglomeradas, mas espaçosas e confortáveis. Estão rodeadas de viçosos pinheiros de segunda produção, carvalhos, bordos e outras belas árvores. A maioria dos donos dessas casas são homens de negócios e muitos deles são funcionários nas repartições do governo em Washington. Vão diariamente à cidade e, ao anoitecer, retornam às suas tranquilas residências. Foi escolhido um bom local para a oficina gráfica, com fácil acesso à agência postal, e também se encontrou um local para uma casa de culto. Parecia que Takoma Park fora especialmente preparada para nós e que estava esperando para ser ocupada por nossas instituições e seus obreiros. O Senhor me revelou claramente esta questão. A obra de publicações que tem sido levada avante em Battle Creek deve, por enquanto, prosseguir perto de Washington. Se depois de algum tempo o Senhor disser, mudem-se de Washington, devemos mudar-nos. Madison, Tennessee. Fiquei surpresa quando, ao falar do trabalho que desejava fazer no Sul, eles disseram que iriam estabelecer uma escola em algum lugar a grande distância de Nashville. De acordo com a luz que me foi dada, eu sabia que isso não seria o mais adequado e informei-os a esse respeito. A obra que esses irmãos podem fazer, devido à experiência obtida em Berry Spring, devem ser levada avante no local de fácil acesso a Nashville, pois esta cidade ainda não foi trabalhada como deveria ser, e estarem suficientemente próximo de Nashville para poderem aconselhar-se com os que labutam ali será uma grande bênção para os obreiros na escola. Ao procurarem um lugar para a escola, os irmãos encontraram uma fazenda de 400 acres, a uns 15 quilômetros de Nashville, a qual estava à venda. O tamanho da fazenda, sua situação, a distância em que se encontrava de Nashville e a quantia razoável pelo qual poderia ser comprada, pareciam apontar para ela como o lugar ideal para a obra da escola. Recomendamos que esse local fosse comprado. Eu sabia que todo o terreno acabaria sendo necessário. Mountain View, Califórnia. Também foi dada a instrução de que a Pacific Press deve ser mudada de Oakland. Com o passar dos anos, a cidade cresceu e agora é necessário estabelecer a editora em alguma localidade rural, onde seja possível conseguir terreno para os lares dos funcionários. Os que se acham ligados aos nossos centros de publicações não devem ser obrigados a viver nas cidades apinhadas. Devem ter a oportunidade de conseguir casas onde possam residir sem precisar receber altos salários. Mountain View é uma cidade que tem muitas vantagens. Está cercada de belos pomares, o clima é ameno e podem ser cultivadas frutas e hortaliças de todas as espécies. A cidade não é grande, mas tem luz elétrica, carros de transporte de malas postais e muitas outras vantagens que geralmente só podem ser vistas nas cidades importantes. Algumas pessoas têm desejado saber por que nosso escritório de publicações deve mudar de Oakland para Mountain View. Deus está rogando a seu povo que abandone as cidades. Não devem os jovens que estão ligados às nossas instituições
ficar expostos às tentações e à corrupção que campeiam nas grandes cidades. Mountain View parece ser um lugar favorável para a tipografia. Loma Linda, Califórnia. Somos gratos ao Senhor pelo fato de possuirmos um bom sanatório no Vale Paraíso, a 11 quilômetros de San Diego, um sanatório em Glendale, a 13 quilômetros de Los Angeles, e um grande e belo local em Loma Linda, e perto de Headlands, Riverside e São Bernardino. A propriedade de Loma Linda é um dos mais belos locais de sanatório que já vi. Loma Linda é um lugar que o Senhor designou especialmente para o preparo de médicos missionários. Aqui há maravilhosas vantagens para uma escola. A fazenda, o pomar, o pasto, os grandes edifícios, os amplos gramados, a beleza, todos constituem uma grande bênção. Este lugar, Loma Linda, tem maravilhosas vantagens, e se aqueles que estão aqui aproveitarem fielmente as vantagens para se tornarem verdadeiros médicos missionários, eles deixarão sua luz brilhar para as pessoas ao seu redor. Precisamos buscar diariamente a Deus, pedindo que nos seja concedida sua sabedoria. Dispomos aqui de vantagens ideais para uma escola e para um sanatório. Há vantagens para os alunos e grandes vantagens para os pacientes. Fui instruída sobre devermos ter aqui uma escola dirigida de acordo com os princípios das antigas escolas dos profetas. Os médicos devem obter aqui a sua educação. Unwin, Califórnia. Depois de haver examinado esta propriedade, declaro que ela é superior em muitos aspectos. O colégio não poderia estar bem mais situado. Fica a 13 quilômetros de Santa Helena e está livre das tentações das cidades. Com o tempo, terão de ser construídos mais chalés para os estudantes, e eles mesmos poderão construí-los sob a direção de professores competentes. A madeira poderá ser preparada no local desta obra, e os estudantes poderão aprender como construir de maneira correta e eficiente. Não precisamos ter receio de beber água impura, pois aqui ela nos é suprida em abundância do reservatório do Senhor. Não sei como ser suficientemente agradecida por estas numerosas vantagens. Percebemos que o Senhor sabia o que precisávamos e que foi sua providência que nos trouxe até aqui. Deus queria que estivéssemos aqui e nos colocou nesse lugar. Eu tinha certeza disto quando vim para esta localidade. Creio que ao andardes por estas plagas, chegareis à mesma conclusão. Isto é, que o Senhor designou este lugar para nós.